Olá, somos estudantes de farmácia e nosso assunto de hoje é sobre os anexos epidérmicos dos vegetais. Iremos falar quais são esses anexos, suas estruturas, funções e vantagens concedidas aos vegetais que os possuem. Estômatos são aberturas na superfície da epiderme vegetal que possuem a função de permitir a passagem de gases, a entrada de gás carbônico e a eliminação de oxigênio para a fotossíntese, o inverso em se tratando de respiração. Também permite a saída do vapor de água, ou seja, a transpiração, que é uma das forças motrizes para a condução de água pelo vaso xilema. Estrutura: composto por duas células denominadas células guarda, as únicas da epiderme que possuem clorofila. Elas modificam seu formato para produzir a abertura e o fechamento do ostíolo, uma fresta que fica no meio delas. Vantagem adaptativa concedida aos vegetais. Eles tornam a troca gasosa mais eficiente e com menor risco de perda de água, pelo fato de possuírem as células guardas que controlam a abertura e fechamento da abertura da epiderme. Onde os estômatos podem ser encontrados? São encontrados nas partes verdes aéreas da planta, particularmente nas folhas, onde pode situar-se em um ou em ambos os lados, mais frequentemente no inferior. Exemplos de vegetais que os possuem: Vitória régia, uma planta aquática, o abacaxi roxo e o pequizeiro, uma planta típica do cerrado. Acúlios. O acúlio é uma estrutura pontiaguda e rígida que não tem conexão com o sistema vascular do caule, sendo, portanto, resultado de uma invaginação epidérmica ligada ao córtex da planta. São muito parecidos com os espinhos, mas, ao contrário deles, se soltam com facilidade por serem estruturas mais superficiais. Os acúlios são compostos pela presença de lignina ou acúmulo de substâncias inorgânicas impregnadas junto à parede celular. Normalmente, as pessoas chamam de espinhos todas as estruturas pontiagudas que se encontram no caule das plantas, mas na botânica existe uma diferença entre espinhos e acúlios. Embora as duas sejam estruturas pontiagudas e rígidas com aspecto externo semelhante e que normalmente se encontram no caule, internamente essas estruturas são muito diferentes. Os espinhos são estruturas que se desenvolvem a partir do interior do caule, enquanto o acúlio é uma estrutura enrijecida pela acumulação de lignina ou outra substância inorgânica que se encontra unida à superfície do caule. Por isso, é fácil retirar um acúlio de uma planta, deixando apenas uma pequena cicatriz no seu lugar, enquanto para retirar um espinho temos que danificar parte do caule da planta, podendo ocorrer escorrimento de seiva. Ao contrário dos espinhos, que são folhas ou ramos modificados, os acúlios, por serem mais superficiais, podem ser facilmente destacados sem destruição dos tecidos subjacentes a ele. A principal função dessa estrutura, assim como dos espinhos, é de proteger a planta, servindo como mecanismo de defesa para reduzir a predação por animais herbívoros. Os acúlios são estruturas que conferem vantagens às plantas por trazer proteção contra predadores herbívoros, ajudando a garantir a sobrevivência dos vegetais em diferentes ambientes e auxiliando na manutenção da espécie. Também podem proporcionar casos especiais de interação, como em uma espécie de acácia. Essa planta provê abrigo através dessa estrutura para formigas que matam outros insetos que tentam se alimentar dessa planta. Onde os acúlios podem ser encontrados? As roseiras são o principal exemplo de vegetais que possuem acúlios. As estruturas comumente chamadas de espinhos no caule de uma roseira, por exemplo, são na verdade acúlios. Essa estrutura é relativamente comum entre as espécies de plantas, sobretudo nas rosas. Tricomas são apêndices epidérmicos que assemelham-se a pelos. Apresentam diferentes formatos que servem como uma característica taxonômica. São classificados em tectores, glandulares e misto. Tricomas tectores não produzem secreções. Podem ser formados por apenas uma célula ou por várias células, sendo nesse último caso ramificados ou não. Função dos tricomas tectores: reduzir a perda de água por transpiração das plantas que vivem em ambientes xéricos, secos, auxiliar na defesa contra insetos predadores e diminuir a incidência luminosa. Onde são encontrados? Violeta, falso boldo, aça-peixe. Tricomas glandulares. São capazes de produzir secreções, óleos, néctar, sucos digestivos e resinas. Diferente dos tectores, possuem uma cabeça secretora
uni ou multicelular, ligado à epiderme por um pêndulo. Funções dos tricomas glandulares. Tricomas urticantes. Afastam os herbívoros. Tricomas glandulares. São encontrados em plantas carnívoras e produzem secreção capaz de prender a presa e enzimas que garantem sua digestão. Tricomas secretores. Podem ser observados em flores e possuem a função de atrair polinizadores. Onde são encontrados? Cannabis, urtiga e Drosera intermédia. Tricomas misto. Possuem uma porção não glandular e uma região capaz de secretar substâncias. Eles podem ser observados na planta Leandra australis. Papilas, pequenas saliências das células epidérmicas que dão um aspecto aveludado às pétalas de algumas plantas, tornando-as mais bonitas e atrativas. Função: elas são um tipo de tricomas que produzem alguns óleos essenciais, responsáveis pelos aromas das flores, que atraem insetos e beija-flores para realizarem o processo de polinização. Vantagens adaptativas. O aroma produzido e seus aspectos aveludados são fortes atrativos para insetos, pássaros e seres humanos, os quais ajudam no processo de disseminação dos pólens. Onde são encontradas? As células das papilas são encontradas nas pétalas das flores. Exemplos de vegetais que os possuem são as rosas, violetas africanas e camaradinha. Escamas. Os catáfilos, também chamados de escamas, são folhas reduzidas encontradas normalmente protegendo a gema, uma região formada por células meristemáticas. Função. Tem como função proteger a gema da planta ou acumular substâncias nutritivas. Essas folhas modificadas estão presentes, na maior parte dos casos, em momentos em que o clima não está favorável. Elas caem assim que as condições climáticas normalizam-se e possa ocorrer o desenvolvimento das gemas. São modificações encontradas na porção basal das folhas de algumas espécies vegetais. Temos como exemplo a palma de Santa Rita e a cebola. Hidatódios. Os hidatódios, ou poros aquíferos, são estruturas localizadas no ápice ou na borda das folhas. Eles são formados por elementos do xilema, células parenquimáticas de parede fina que formam o chamado epitema, e poros aquíferos, que se assemelham a estômatos modificados. São envolvidos no processo de gutação, que se caracteriza pela perda de água no estado líquido por meio das folhas. A água liberada pela folha é transportada via xilema e é forçada a sair para o meio externo pela pressão positiva da raiz. Essa pressão é causada pela diferença de potencial hídrico existente entre o xilema e os tecidos que estão em sua volta. A gutação acontece apenas em algumas condições especiais, como alta umidade relativa, boa irrigação e baixas taxas de transpiração. Em dias quentes, quando a transpiração é alta, a água adquirida pela planta é perdida muito rapidamente, evitando, portanto, o processo de pressão positiva. O processo também é menos eficiente durante o dia, uma vez que o trânsito de água é mais rápido e a pressão é pequena. O processo de gutação é extremamente importante para as plantas, pois impede que a pressão no interior do xilema faça com que a água saia e ocupe o espaço intercelular nos tecidos. Também é importante frisar que a eliminação da água permite que haja um fluxo de solutos pela planta. Os hidatódios estão presentes em grande número de plantas, como por exemplo plantas da família Rosaceae, como é o caso do morangueiro e do pessegueiro. Esse foi o nosso vídeo, esperamos ter deixado bem claro os anexos epidérmicos dos vegetais. Até uma próxima!